Então, paralelos em química orgânica. Procuraremos na química orgânica algum paralelo ou correspondência ao princípio dos movimentos vorticosos. Depois de havermos observado a gênese da vida em sua íntima e profunda realidade, dispomos-nos agora a caminhar para o exterior, para aquela aparência mais sensória, portanto, mais facilmente compreensível para vós. Vários fenômenos da química orgânica mostram-vos que a estrutura do fenômeno vital corresponde à dos movimentos vorticosos observados. Enquanto as principais reações da química mineral são instantâneas e totais, as da química orgânica são geralmente progressivas e lentas. Ele até chama a atenção para isso, né? De fato, né? Você vai ver uma reação química, né? Ela, principalmente a química orgânica, ela leva certo tempo, né? Para haver um processo. E, Paulo Vitor, eu também queria só colocar um ponto nessa parte que cada escala, cada forma de organização, as leis, elas se apresentam de forma, de uma forma para aquele plano. Então, por exemplo, a lei de ação e reação, que é simplesmente uma lei de um ciclo, né? Na física a gente chama que é uma lei de conservação. Então, uma ação, ele tem um conjunto que tem a sua complementar. E à medida que vai indo para outras escalas, essa escala de tempo, ela altera. Então, por exemplo, em nosso meio, nessa estrutura de organização espiritual, energética, o processo de reação, ela não é instantâneo, por exemplo, quanto na química mineral. Ele pode demorar meses, anos, reencarnações. Então ela é um processo bem mais, ela é o seu tempo, né? Não é que é mais lento ou mais rápido, ela tem um tempo próprio, então cada escala tem um tempo próprio, né? Então a gente vê que tem seres que eles têm todo um ciclo que às vezes em um dia ele nasce, cresce, tem toda a sua experiência e morre, e outros que são centenários. Então é essa ideia que ele está colocando aqui desses tempos para cada escala. Isso é válido também até mesmo para as forças físicas, sabe? Por exemplo, quando você compara a força gravitacional com a força eletromagnética. A força eletromagnética é muito mais intensa. Então a resposta dela é quase que imediata. Enquanto que a força gravitacional, ela leva certo tempo para entrar em equilíbrio. Então o tempo astronômico é muito maior que o tempo quando você fala dos fenômenos eletromagnéticos, que é do átomo. Né? São quase instantâneos. Enquanto que um planeta, para entrar em equilíbrio, ele leva certo tempo, né? Então, cada coisa tem seu próprio tempo. Quem levantou a mão aí? Só para justamente esse negócio de tempo, eu estava... O baobá, essa árvore da África, a semente para germinar, ela leva 10 anos. Para você ver, só para germinar. Quer dizer, a nossa concepção de plantar aqui, planta lá, que vai dar logo, só para germinar. Só que eu queria falar que a gente está falando do tempo nesse sentido, tá? Também. A mecânica das reações indica-vos que só no primeiro caso o equilíbrio químico do sistema é quase imediatamente atingido. Essas reações progressivas, mesmo simples em aparência, são em realidade uma superposição de reações sucessivas que determinam produtos intermediários, muito efêmeros para serem percebidos. Essa mobilidade química, aparentemente menor, é devida em substância ao sistema vorticoso que reside, a inércia, contra qualquer ação que tenda a deslocar-se do equilíbrio. A inércia é a resistência que a gente tem de ficar onde está. Ela é mais poderosa e profunda que o sistema atômico simples, porque também é um sistema mais complexo.
O entrelaçamento das linhas de força que devem ser diversamente dirigidas é muito mais amplo, mas, em compensação, pela mesma razão, o sistema está apto a conservar por mais tempo os tipos de movimentos, uma vez emitidos e absorvidos, germes da hereditariedade. Pode falar. Não, diga, Paulo. Não, eu ia falar sobre justamente, assim como ele leva certo tempo, como o Jair estava falando do baobá, ele leva certo tempo para, como se diz, para germinar, né? Mas aí você vai ver baobás milenares, né? Ou seja, o tempo que ele fica em equilíbrio também é muito maior, né? Porque cada um tem o seu próprio tempo, né? É nesse sentido só que eu ia falar. E só para fazer, né, aquela recapitulação, até porque tem aí o Madison, a gente está aqui falando sobre a grande síntese e ele está mostrando um caminho evolutivo para dimensional. Então, ele seguiu um caminho evolutivo na matéria, ele vai mostrando que esse princípio da matéria, ele tem uma transição para uma dimensão energia, que é quando essa estrutura fechada da matéria se abre em energia, e aí ele vai mostrando que tem um processo evolutivo, e lá, nesse processo evolutivo, tem um momento que ele vai passar por uma outra dimensão, uma dimensão acima da dimensão energia, que é uma dimensão onde essa energia ela se estrutura em vórtices, que seria o germe do começo da consciência. E então ele está começando agora a mostrar que as estruturas químicas elas também têm essa ideia. E esse ponto aqui, quanto maior a sua inércia, ele é difícil, mas ao mesmo tempo ele se mantém por mais tempos. A gente pode imaginar, por exemplo, com um cargueiro. Se um cargueiro ele está ali com uma determinada velocidade, para parar ele também é bem mais complicado, né? Então ele tem ali uma inércia muito maior para você parar ele em comparação, por exemplo, com uma poeira, né? Que é bem mais simples de ser um algodão que está voando, você segura e você consegue parar. Então, ele tem uma inércia maior. E essas estruturas se tornam cada vez, elas se tornam mais difíceis de alterar, mas uma vez que se altere, ela tem uma maior estabilidade. E aí ele vai colocando que ali começa a se formar ciclos que vão ser o germe da hereditariedade, né, que vai passando aí de geração em geração esses ciclos fechados que depois vão se organizar em DNA, né, em toda uma estrutura aqui no plano físico, né, dessa forma. Somente esse dinamismo mais profundo, cuja estrutura cinética estudamos, podia produzir a síntese química da vida a partir da matéria inorgânica. A substância dos intercâmbios vitais consiste num ciclo mediante o qual o íntimo dinamismo do sistema transporta a matéria inorgânica em combinações químicas para ela extraordinárias e complicadíssimas, que jamais teriam conseguido sozinho. A característica da química da vida é a necessidade de uma contínua renovação íntima, com a qual se reconstitui de uma rápida deterioração, um desfazer-se constante de equilíbrios, que, no entanto, reconstrói-se sempre, de modo que no conjunto o equilíbrio permanece, mas condicionado por intenso e íntimo trabalho. Aquilo é sempre um equilíbrio dinâmico, né? Está sempre num processo de transformação interna, né? Na realidade, o equilíbrio é sempre uma coisa dinâmica, né? Um equilíbrio parado, né? Ela tende como se diz, a morte, né? O rio que está correndo, ele está em equilíbrio, né? Mas é um equilíbrio dinâmico. Né? Isso é. A estabilidade permanece através da instabilidade de todos os seus momentos, à custa de ser uma correnteza em movimento. Até falou de corrente, né? Legal. A estabilidade permanece através da instabilidade de todos os seus momentos,
à custa de ser uma correnteza em movimento. Paulo Brito, eu vou também só fazer aqui uma reflexão sobre isso. Esse processo que essa estabilidade dinâmica com seus 3 processos que ele mostrou aqui, né, que um sistema vorticoso, ele sempre tem um processo de absorção, que ele chama de assimilação, o metabolismo, que é esse processamento interno, e a desassimilação, que é os elementos que vão para fora, que cada sistema, ele tem um, né, então, por exemplo, aqui, eu estou colocando uma exteriorização, né, é uma reflexão de um processamento interno, que ele chama de metabolismo. E a vida, quando a gente vem reencarnar, os mentores, né, sabendo que isso aqui é um local é um local de aprendizado, é uma escola, a gente está aqui, a gente quer dar uma vida tranquila. Do ponto de vista ali dos mentores que estão nos auxiliando, eles pensam diferente, eles pensam em um caminho de maior eficiência do ponto de vista espiritual. Então, não é uma vida tranquila que eles pensam, eles pensam, como é que é o caminho para que tenha maior eficiência do ponto de vista de uma mudança espiritual. Então, isso faz com que seja uma percepção diferente, né? Então, às vezes, é uma vida que a pessoa passa por situações muito diferentes, onde ela tem que estar se trabalhando internamente, se modificando, e essa instabilidade é onde vai se buscando equilíbrios cada vez mais profundos, né? O Valdo Vieira, uma vez eu estava assistindo uma apresentação dele, e ele falou algo que é bem nessa ideia. Ele falou que quando um ser ele desencarna, os mentores, eles veem a quantidade de cicatrizes que ele tem no perispírito. É claro que era brincando, mas essa ideia de que a vida, essa instabilidade dinâmica, né, um equilíbrio dinâmico no meio de toda essa mudança, é algo que visa realmente estruturas cada vez mais complexas e espirituais. Eu já li, eu não me lembro mais, assim, eu já li algum livro, você falou nessa parte de arranhões no perispírito, que ele fala isso, que você fica com cicatrizes, né? E tal fato é um fato, porque como é que você vai expurgar depois dessas cicatrizes? Na carne, nos karmas, né? Pelo menos ele fala, inclusive, o termo cicatriz, só que eu não me reporto o nome quem falou isso, mas isso eu já vi, é só isso. Não sei se alguém pode acrescentar alguma coisa assim. Arranhões no perispírito. Bom, quando alguém lembrar alguma coisa, ele pode falar. A própria morte, que parece a destruição do edifício, porque determina o momento em que os elementos se apressam a descer os degraus dessa estrutura muito complexa, a fim de retornar ao seu estado primitivo mais simples. Não representa incapacidade de manter-se no mais alto equilíbrio da vida, mas é efeito da rápida sucessão sempre ativa, que jamais para, do dinamismo do sistema. Morte é sinônimo de renovação. Por isso a vida persiste perenemente no ritmo veloz do seu devenir. Fenômeno antistático por excelência, a vida não é possível sem renovação. O processo vital é a resultante evidente do movimento contínuo de introdução e expulsão, de associação e desassociação, de anabolismo, assimilação e de catabolismo, desassimilação, o que leva à regeneração constante das células. O que você estava falando, né, Ismael? A vida dessa sua primitiva fase orgânica, que só contém os primeiros rudimentos do psiquismo, é sua meta. No homem atingirá sua autonomia, e dinamismo intenso produzido por contínuo e complexo decompor-se e recompor-se da matéria em combinações químicas
fugacíssimas. Dentro desse dinamismo, as substâncias são tomadas e levadas através do organismo, são absorvidas, assimiladas, fundidas na palpitação vital, e depois de haver demorado neles, são eliminadas. Sua passagem pelo ciclo orgânico é para essas substâncias uma espécie de febre, de corrida insólita, da qual escapam para repousar em seu equilíbrio químico e inorgânico, assim que se livram dessa imposição. Ora, é esse exatamente o fenômeno que ocorre num turbilhão que prende em seu movimento rotatório, sobretudo os corpos leves, peso atômico baixo, menor resistência ou inércia, arrasta-os no seu vórtice e finalmente abandona-os. Acontece isso enquanto constantemente muda o material constitutivo do turbilhão, embora conserve independente sua individualidade. Essa troca o tempo todo, né? A vida só acontece porque ela tem uma troca incessante de energia, de matéria, né? O tempo todo é esse processo que é um equilíbrio dinâmico, né? A troca incessante, né? O tempo todo. Nesse processo, a gente pode ver o nosso próprio organismo, que a todo momento ele não é o mesmo que antes, né? Então as células, elas vão trocando, né? Cada uma tem tem o seu tempo de regeneração, mas o organismo ele vai vai se modificando. A epiderme, depois de um tempo, todas as células são diferentes, são novas. Então, é um renovar-se, mas ao mesmo tempo mantém essa unidade. Então, é um turbilhão, esse vórtice que vai adentrando, que faz parte, e depois segue entrando em outros vórtices, e então vai tendo esses ciclos dentro de ciclos, processamentos dentro de processamentos, aonde nós também estamos ligados aí em turbilhões imensos, participando desses processamentos em níveis que estão muito além do que a gente consegue conceber. É bonito, é bonito. Quando eu dou aula, eu tenho meio que um jargão que já é meio que conhecido, sabe? Aí vai assim ensinando, e tem uma hora que fala assim, isso é bonito ou não é? É bonito, é bonito. Aí já é até um jargão, sabe? Tá, eu tô falando lá e os estudantes, nossa, professor, isso é bonito demais, é bonito. Quem mantém intacto, em um e no outro caso desses dois fenômenos afins, esse equilíbrio superior, enquanto de si os edifícios atômicos passam rapidamente a um sistema de equilíbrio a outro? Quem dá a essa instabilidade o poder de manter-se indefinidamente, de retificar-se, de reconstituir-se, a força de resistir contra todos os impulsos contrários que tendem a trazer desvios? O fenômeno da vida não é um fenômeno transitório nem acidental. Seus equilíbrios instáveis não são mero acasos químicos, porque eles se fixaram substancialmente no caminho da evolução. Onde se encontrará essa nova capacidade de autonomia, absolutamente desconhecida do mundo da química inorgânica, senão na estrutura especial cinética dos movimentos vorticosos? Diante do insuperável determinismo da matéria, encontramos-nos aqui nos primeiros passos daquela ascensão que levará, na fase de consciência, ao livre-arbítrio, uma novíssima liberdade de movimento que, no entanto, não destrói o equilíbrio nem a estabilidade integral do sistema. Então, você vê que ele está dizendo aqui que o livre-arbítrio surge, né, desses movimentos vorticosos, sem desconsiderar toda a estabilidade da matéria, toda a estabilidade da energia, né? Mas surge um novo, como se diz assim, uma coisa nova, né, desse sistema, né, em que vai ter sua lei própria, né, vai ter a sua dinamicidade própria, né? Como que você vai usar esse livre-arbítrio para trabalhar com isso, né? Paulo Brito, esse ponto que você colocou
é bacana, né, que a sua voz colocou e que você trouxe para cá. Ele é muito bacana porque, do ponto de vista de sistemas, do ponto de vista sistêmico, cada forma de cada forma de organização, ela tem as suas leis próprias, né? Então isso a gente já trabalhou aqui várias vezes na grande síntese. Então a célula internamente tem suas leis próprias, o nosso organismo, um país, cada país tem suas leis próprias. E no momento em que se vai se organizando essa estrutura de vórtices, novas leis ali, elas vão aparecendo ou vão tendo mudanças de acordo com aquela característica. E uma delas vai ser essa, é a capacidade do sistema, ele aumentar as possibilidades de ação, aonde começa a surgir o livre-arbítrio, né? Então, a partir dali, é um processo que essa liberdade, ela também está ligada com a sua lei de... não tem como sair dessa lei, né? Então, a gente está aqui sobre a lei da gravidade, então nós estamos regidos, a gente vai agindo sabendo que essa lei está atuando em todos os corpos, em todos nós. E ali passa a ter essa lei também e essa possibilidade, a gente chama de um grau de liberdade, né? Um grau de liberdade a mais. Fala em grau de liberdade, Paulo Brito já sabe, né? Já pensando na física, a gente vai colocando os graus de liberdade de um sistema que aumenta um grau de liberdade, muda toda a dinâmica. Tudo muda, mas só acrescentou aquele grau de liberdade. Mas aquele grau de liberdade está correlacionado com os outros e muda totalmente a dinâmica. Esse conceito é muito intrigante, né? Porque ele traz uma ideia de que, com a nossa ignorância, né, ou, né, para ser mais suave, nossa falta de consciência plena, a gente fica discutindo às vezes essa coisa de livre-arbítrio, a gente faz as escolhas, não sei o quê, mas na verdade a gente vai seguindo leis pré-estabelecidas no universo. Não porque a gente não tenha propriamente a capacidade de escolher o caminho, é porque a gente não entende o que escolher, não sabe o que escolher. A gente simplesmente não compreende, não tem consciência da imensidão das oportunidades que estão ao nosso redor, né? E esse parágrafo aqui me leva a uma discussão muito, muito profunda sobre todo esse mecanismo, né, que envolve essa coisa da nossa vontade, das nossas escolhas, do que as pessoas acreditam ser apenas destino, e toda essa complexa dinâmica, né, do evoluir, né? E essa ideia que você colocou aí dos graus de liberdade, né, que a mente expande um pouquinho, mas o universo muda totalmente, assim, é um passo, eu acho, nem primordial, mas encantador nesse processo de conscientização, né? Na verdade, a gente não está evoluindo, a gente está se conscientizando cada vez mais. A gente está adquirindo esses graus de liberdade da nossa própria existência em relação ao universo. Sem dúvida, já até começa aí a resposta, sem dúvida. Sem dúvida, o movimento verticoso enfeixa o processo típico de isolamento no ambiente, de um sistema de forças, portanto, princípio da individualidade. Assim, o próprio processo verticoso, né, a partir do momento que você tem um vórtice, né, você tem ali uma certa individualidade, até mesmo num grupo como o nosso aqui, em que a gente fala de vórtices, né, o grupo em si, ele cria uma certa consciência própria, sua individualidade própria, né, não de cada indivíduo, mas do grupo como um todo, né. E um ponto que ele já tinha colocado, que a individualidade, o vórtice, ele já separa o ambiente interno de um ambiente externo, né? Então aí já é
esse princípio da individualidade, né? Tanto que você vai ver uma célula, ali dentro, ele pode ter um pH diferente de um pH de uma estrutura externa, ele cria ali internamente um meio diferente. Então seria esse princípio da individualidade, mas que está ligado em uma estrutura maior, né? Está tudo interligado. Uhum. Um turbilhão de forças já é um eu distinto de tudo o que o circunda, com a qual entra em relação, mas não se funde com o devenir, que tem direção e meta própria, com uma troca e um princípio diretor de funcionamento que dá de imediato a imagem do organismo e da vida. Só o sistema cinético do vórtice contém as características de elasticidade, de equilíbrio móvel, tão distante da rigidez inorgânica, que lembra tanto o estado coloidal fundamental na vida. Paulo Brito, a Janine quer compartilhar aqui alguma ideia. Sim, pode falar. Eu acho que não é nem compartilhar, mas é só fazer uma correlação, perguntar aí para vocês, se no caso, essa estrutura de força que se cria e toma uma vida própria, ela não está diretamente ligada às formas pensamento? Então, ou seja, e aí, né, isso dentro do processo junguiano, que a gente costuma dizer que se cria ali já um complexo de ideias que já tem uma força sobre os indivíduos, né? De tão alimentado foi essa ideia ou essa estrutura mental. Seria isso? Eu vou colocar minha percepção aqui. Todo o nosso organismo, a gente mantém um conjunto de vórtices, né? Então, de vórtices de consciências que estão evoluindo. Então, cada célula tem a sua consciência, os tecidos, os órgãos, cada sistema, e isso de um ponto de vista energético. E, de certa maneira, cada alimento que a gente consome, ele vai adentrando e vai possibilitando essas mudanças. Na estrutura mental, né, na estrutura energética, quando a gente vai criando formas de pensamento, são determinadas estruturas ali que vão sendo mantidas e nessa movimentação a gente traz energias e vai ideoplastizando. Nesse meio tem muitos vórtices, tem muitas estruturas, então vai criando como se fosse um órgão novo, né, que faz parte da gente e ali tem um conjunto de estruturas que estão em caminhos evolutivos, mas sobre esse padrão que a pessoa ela criou. O que não necessariamente ele é harmônico no conjunto geral da pessoa, né? Então a gente vai criando várias formas de pensamento que são desarmônicas no nosso caminho e acabam consumindo energia. Mas ali tem um conjunto de estruturas e que tem sua vida própria, né? E, em vários níveis. Então é assim que eu vejo como um coração, ele tem ali uma consciência que está mantido nessa estrutura. Ali a gente vai criando, mesmo por ideoplastia, esse conjunto. Então, de certa maneira, eu vejo assim, viu, irmã? Eu penso bem parecido contigo, mas assim, em parte, eu entendo o que a Janine coloca como parcialmente verdadeiro, porque eu acho que em dado momento ele é uma construção perfeita, mas como tudo vai adquirindo um novo nível de consciência, essas coisas vão mudando também. Então, acho que momentaneamente aquilo satisfaz as nossas dúvidas e questionamentos, né? E serve de direcionamento até. Mas eu acho que ainda ele é autolimitado pela nossa limitação de conscientização. Eu penso assim, né? E vai mais ou menos na linha do que o Ismael estava falando.
E já deu tempo, né? Só por uma reflexão aqui que, assim como as células têm essa microconsciência, e ela talvez não tenha consciência do organismo como um todo, porque esse conjunto de células, elas dão sustentação para uma consciência própria, né? Assim também as aglomerações de entidades, desses vórtices de pessoas e tudo mais, elas criam uma consciência maior que às vezes nos foge. A gente são participantes de algo maior, né, em que às vezes a gente não sabe a importância que tem todo aquele agrupamento, sabe? Então, assim como a célula do sangue não sabe o quanto que ela é importante para o organismo como um todo, né? Não, eu só estou fazendo meu trabalhinho aqui, carregando a materinha para lá, para cá. Né? E às vezes a gente, dentro de um grupo que tem um propósito, a gente não sabe a importância de cada componente, cada um no seu papel, né? Cada um